Diluições seriadas. Aula prática. Para a aula de hoje, nós vamos precisar dos seguintes materiais: 5 tubos de ensaio contendo 9 ml de água, um tubo de ensaio com azul de metileno, uma estante para tubos, uma pipeta de 1 ml, um pipetador e uma caneta para vidro. Diluição. A definição de diluição é o ato fisiológico de tornar uma solução menos concentrada em partículas de soluto através do aumento de solvente. O que significa isso? Quanto mais solvente, mais diluído está essa diluição. Portanto, menos concentrada em relação ao soluto está essa diluição. E a diluição seriada? De uma forma muito simples, basicamente a gente pode dizer que é a diluição da diluição, onde uma solução é diluída de forma sequencial. Qual que é a aplicação da diluição seriada? Por exemplo, nesse exemplo eu tenho uma suspensão bacteriana, mas poderia ser saliva, por exemplo, que eu não tenho nem ideia de quantas bactérias tem em cada 1 ml dessa solução. E seria impossível contar no microscópio ou simplesmente plaqueando diretamente a solução numa placa de Petri contendo meio de cultura. Para isso, a gente precisa diminuir drasticamente a quantidade de micro-organismos em cada 1 ml dessa solução. E para isso se presta a diluição seriada. Por exemplo, você transfere nesse exemplo 0,1 ml em 0,9 ml de soro, que seria o solvente, por exemplo, e aí você homogeneiza esse tubo e passa para o próximo tubo, 0,1 ml, homogeneiza e passa para o próximo tubo, e depois dos últimos 3 tubos, você busca 0,1 ml, 100 microlitros, ou seja, uma quantidade bem pequena, e coloca sobre a placa. Após incubar essa placa em estufa, esperar seus 24, 48 horas, é possível contar as colônias, que nesse momento nós vamos chamar de unidades formadoras de colônia. Se eu consigo contar entre 30 e 300 colônias numa placa, é muito mais fácil do que eu ter que contar milhões, ou às vezes um crescimento incontáveis de bactéria. E dessa forma a gente volta multiplicando, a gente vai ver no final da aula, a gente volta multiplicando para saber qual a concentração de bactérias em 1 ml da suspensão bacteriana original ou da amostra do que você quiser analisar. Então veja só, coisas importantes. Nós temos o soluto, solvente, né? Então essas definições são importantes. Nós basicamente precisamos pegar 1 ml de soluto, que é uma parte de soluto, diluída em 9 partes de solvente. Portanto, uma diluição 1 para 10. 1 de soluto, 9 de solvente. 1 soma com 9, 10 no total. Em outras palavras, a cada 10 partes da solução, uma parte representa a quantidade do soluto. As diluições a gente pode expressar ela matematicamente como 0,1, ou 1 dividido por 10, ou 1 sobre 10, ou 10 a menos 1. Tudo isso é a mesma coisa. Tá? Para a gente entender, olha lá, temos uma parte de soluto e depois nós temos 9 partes de solução, de solvente. Uma parte de solvente, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Portanto, nesse tubo nós temos uma parte de soluto mais 9 partes de solvente, aquela diluição de 1 para 10. Após a homogeneização, após misturar tudo isso, né, qualquer 1 ml da solução contém uma parte de soluto e 9 partes de solvente. Portanto, eu posso pegar agora aqui de cima, do meio ou embaixo, se eu peguei 1 ml, né, cada 1 ml que eu pegar agora desse tubo contém 1 ml de soluto em 10 ml de solução. Ou seja, 0,1 ml de soluto em mais 0,9 de solução. Portanto, continua aquela verdade que nós falamos, uma diluição 1 para 10, ou 1 dividido por 10, ou 1 sobre 10, ou 10 a menos 1. Olha lá o que eu disse. A cada 1 ml da solução homogeneizada contém 0,1 ml de soluto, ou uma parte de soluto em 10 partes de solução. Então, se transferirmos 1 ml deste tubo para o próximo tubo, esse 0,1 ml de soluto continuará ali. Considerando que cada segmento contém 10 partes neste tubo 2, o primeiro segmento contém uma parte de soluto e 9 partes de solvente. A mesma ideia. Os outros 9 segmentos contêm somente as 10 partes de solvente. Portanto, será uma diluição um pouquinho diferente, uma diluição
maior, né? Para a gente poder entender, olha lá, a primeira parte contém uma parte de soluto, primeiro segmento, uma parte de soluto, mais 9 partes de solvente. Todas as outras 9 partes agora, 9 segmentos, tem 10 partes de solvente. Se a gente somar aqui, ó, 9 com 10, 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 daria 99 partes de solvente, mais uma parte de soluto. 1 mais 99 dá 100. Portanto, no tubo 2, nós temos a diluição de 1 para 100. Uma parte de solvente, de soluto, em 99 partes de solvente. Portanto, essa diluição 1 para 100. Seria o mesmo que dizer que uma diluição de 0,01 ou 1 para 100, 1 dividido para 100, ou 1 sobre 100, ou 10 a menos 2. Tudo é a mesma coisa. Então, nós vamos para um passo a passo da técnica. Eu sugiro que você vá pausando o seu vídeo e dando play a cada um dos passos. Então, você assiste o vídeo, pausa esse vídeo, clique na tela do seu smartphone ou dê um pause no seu computador, realize esse passo 1, por exemplo, e depois você dá play novamente para assistir o passo 2 e realizar o passo 2. E assim até o final, tá ok? Então vamos lá. O primeiro passo é identifique os tubos numerandos de 1 a 5. Então você vai numerar esses tubos escrevendo no vidro acima, que a gente chama da linha da água, acima da linha do meio de cultura. Tá? Jamais você vai identificar esses tubos pela tampa, porque essa caneta ela se presta a ser facilmente removida do vidro e não do plástico. Tá? Então você vai escrever aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Passo 2. Monte a pipeta no pipetador. Você vai perceber que a pipeta tem uma região que é a ponta da pipeta, tem a graduação dela de 1 ml, 2 ml, e tem um fundinho que às vezes tem até uma depressão. Você vai encaixar essa parte, ou seja, o oposto à ponta da pipeta, bem hermeticamente encaixado no pipetador. Agora, você girando essa rodinha, essa rodinha do pipetador, você já conseguirá pipetar o líquido que você desejar. O passo 3. Vamos começar a diluição propriamente dita. Pipete 1 ml do azul de metileno e transfira para o tubo 1. O quarto passo. Homogeneize esse tubo 1 de modo a misturar muito bem todo esse corante no líquido e pipete 1 ml do tubo 1 e transfira para o tubo 2. Passo 5. Homogeneize o tubo 2. Lembre que é importante a homogeneização para que qualquer 1 ml que você pegar do tubo 2 conter a mesma concentração do soluto. E pipete 1 ml do tubo 2 e transfira para o tubo 3. Homogeneize o tubo 3 e pipete 1 ml do tubo 3 e transfira para o tubo 4. Homogeneize o tubo 4 e pipete 1 ml do tubo 4 e transfira para o tubo 5. Pronto, realizamos a nossa atividade de hoje. Então vamos olhar o que você precisa observar nessa aula prática. O tubo 1 está mais azul que o tubo 2. O tubo 2 está, entre aspas, mais azul que o tubo 3. Qual a aparência do tubo 5? É possível perceber uma escala nos tons de azul entre os tubos 1 a 5? Vamos tentar resolver um problema com esse conhecimento que acabamos de adquirir sobre diluição seriada.
Imagine uma amostra de saliva que foi diluída serialmente até uma diluição 10 a menos 5, ou seja, uma diluição de 100.000 vezes. Uma alíquota, ou seja, uma quantidade de 0,1 ml da solução 10 a quinta foi plaqueada sobre uma placa de Petri, com meio de cultura. E a placa é incubada por 48 horas. A finalidade disso é que as bactérias cresçam, formem colônias. Após esse período, foram contadas 45 colônias de bactérias na placa de Petri. Pergunta-se, quantas bactérias existiam em 1 ml da amostra de saliva? Para a gente solucionar esse problema, nós precisamos identificar os fatores. O primeiro que a gente precisa contar, portanto, numa situação real, é o número de colônias na placa, que nós vamos chamar isso de unidades formadoras de colônia, que nesse caso são 45. A alíquota plaqueada foi 0,1 ml, lembre, nós pegamos 0,1 ml da última diluição e passamos para a placa, ou seja, plaqueamos. Mas nós precisamos criar uma constante agora que chama Q. Q é a quantidade que eu preciso multiplicar essa alíquota plaqueada para que eu tenha 1 ml da solução. Se eu estou perguntando quantas bactérias eu tenho em cada 1 ml de solução, e eu só plaqueei 0,1 ml como alíquota plaqueada, eu preciso multiplicar esse 0,1 por 10, por quê? 10 vezes 1, 10 vezes 0,1 é igual a 1, que é 1 ml nesse caso. Então o nosso Q é igual a 10. E a diluição? A diluição foi 10 a quinta, portanto é 1 seguido de 5 zeros. Olha lá, nós temos uma diluição de 100.000 vezes. E aí existe uma equação, que a gente precisa substituir os números nessa equação. Unidade formadora de colônia vezes Q vezes a diluição. Então 45 vezes 10, que é o Q, vezes 10 a menos 5, que é a diluição. Se eu multiplico agora 45, seria 10 a quinta ali não seria menos 5, porque seria a diluição 100.000 vezes, tá? Está errado o slide. Então, 45 vezes, agora 10 vezes 10 a quinta. Quanto que dá isso? 10 a sexta. Né? Então dá 45 vezes 10 a sexta. Se eu coloco uma vírgula para ficar com apenas uma casa decimal, nós temos agora 4,5 vezes 10 a sétima. Por favor, desconsidere esse sinal de menos na formulação, porque nós estamos falando agora da quantidade de diluição, da diluição, tá? E aí nós temos o resultado, 4,5 vezes 10 a sétima, unidade formadora de colônias por ml de saliva. Então veja o que você aprendeu nesta aula. A definição de diluição, a definição de diluição seriada, a finalidade da diluição seriada, o método para realizar uma diluição seriada e ainda viu um exemplo de uso de diluição seriada. Essa videoaula foi uma realização da disciplina de microbiologia odontológica do curso de odontologia da Universidade de Positivo sob a supervisão dos professores Átila Visinoni e Paulo Tomazinho. Muito obrigado.